Bem, boa noite a todos e todas. Sejam todos muito bem-vindos ao nosso 29º encontro da série psicológica Joana de Ângeles. Queremos dar alguns rápidos avisos aqui antes de a gente começar. O Culto Cristão no Lar é um evento instituído pelo GAEB, que acontece todas as quartas-feiras, às 20 horas, aberto para participação de todos pelo YouTube. Temos também, aos sábados, a evangelização infantil, pela manhã. Todos os detalhes estão no site do GAEB, na divulgação também pelos canais, pelas redes sociais. Temos também a MERT, todas essas atividades online, que é a Mocidade Espírita Rafael Thomas, MERT. E, aos domingos também, nós temos as palestras do grupo de pais, que também tem as informações detalhadas no site e nas redes sociais. O ESD ocorre aos sábados, a maior parte dos cursos aos sábados, mas temos também outros cursos em dias úteis, à noite. As informações também no site. E a divulgação desses eventos, elas se dão também por todos esses canais já mencionados, Instagram, YouTube e internet. Enfim, nesse momento, nós vamos, então, fazer a nossa prece de abertura, para que nós possamos entrar em sintonia e absorver os ensinamentos que a espiritualidade amiga sempre nos traz a todos nós que nos propomos a tirar um pouco do nosso tempo, investindo em nosso crescimento espiritual e na nossa iluminação interior. Portanto, vamos elevar a Deus o nosso pensamento, sobretudo os nossos sentimentos, começando pela gratidão por tantas bênçãos inumeráveis que recebemos a todo instante, dia após dia. Deus jamais deixa qualquer uma das suas criaturas, qualquer um dos seus filhos, entregues à própria sorte. Então, nós temos uma visão ainda muito reduzida das inúmeras bênçãos que recebemos todos os dias e todas as horas. Rogamos a Jesus que esteja conosco, nos intuindo, nos inspirando, para que possamos absorver as reflexões, os conhecimentos trazidos através das obras da benfeitora Joana de Ângeles. Pedimos também a presença dos nossos guias espirituais, daqueles amigos que endossaram a nossa atual existência, que eles possam nos auxiliar nestes momentos de estudo e reflexão, para que realmente fixemos a essência do que vamos ver. E que possamos, assim, através do nosso exemplo, das nossas ações, também transmitir esses conhecimentos adiante. Na certeza da proteção da espiritualidade amiga, de Jesus, nosso Mestre, e de Deus, nosso Pai, é que pedimos, então, a permissão, a anuência dos benfeitores para dar início aos estudos dessa noite, rendendo graças a Deus. Agora, nós vamos passar, então, sem demora, a palavra para o Eurípides, que vai tratar da primeira parte do estudo de hoje. Eurípides, é com você. Muito obrigado, Lelis. Boa noite a todos. Então, caros irmãos, conforme o Lelis falou, nós estamos trabalhando o módulo Desafios da Jornada, e o tema de hoje é o contexto e o convite da jornada. Eu vou desenvolver a primeira parte e o Lelis ficará com a segunda parte do encontro. Marlon Heikdal desenvolveu todo um capítulo, o primeiro capítulo do livro Espelhos da Alma. Então, ele nos diz, começando o seu texto: visando a evolução da criação, toda jornada
se dá num contexto que se torna único pelo somatório de fatores que jamais se repetirão de forma idêntica. Nós somos espíritos imortais e estagiamos em inúmeras moradas em busca da plenitude. Ou seja, não só aqui no planeta Terra, mas em outros planetas. Nós estagiamos e buscamos a plenitude, buscamos ser um espírito puro, conforme nos fala o Livro dos Espíritos, na questão 170. Mas quem somos durante a nossa jornada? Quem são as pessoas que nos rodeiam? Quais são as ideias, as ideologias vigentes no momento da nossa estada aqui na matéria? Quais são as características desse cenário? São próprias de uma paisagem única o lugar, a sociedade e a história que fazem parte de nós naquele momento, naquela reencarnação, naquele contexto pelo qual nós estamos passando. Daí a necessidade de refletirmos um pouco sobre esse contexto, sobre esse ambiente, sobre esse cenário, né, no qual cada jornada da alma se reinicia e identificar alguns fatores importantes que influenciam e também para que tenhamos maior clareza do convite que a vida nos faz em cada novo contexto. Então, o começo de uma reencarnação impõe-nos facilidades, dificuldades, impõe-nos convites, impõe-nos tentações, alegrias, ilusões. São características daquele contexto, daquela situação. Portanto, todas essas características vão influenciar a nossa conduta, vão impelir-nos a comportamentos e sentimentos, e isso vai nos aguçar as nossas tendências ou abafar as nossas condutas. A perspectiva reencarnacionista nos mostra que, quando adentramos a vida física, trazemos conosco uma bagagem de experiências. Porém, antes mesmo de chegarmos definitivamente, já nos encontramos envoltos em histórias, vivências e propostas implícitas e explícitas de sugestões e imposições. Quando nascemos, somos bombardeados de expectativas dos nossos pais e familiares, além da sociedade da qual fazemos parte. Somos inseridos no contexto, inicialmente e normalmente, pelos nossos pais, pois cada um deles tem seus desejos, expectativas e planos específicos para cada um de nós. E queremos ou não, tudo isso fará parte de nossa constituição enquanto pessoas. Além dos conteúdos direcionados quando os pais estabelecem o que querem para seus filhos, existem os conteúdos próprios dos adultos, tá? Tanto daqueles adultos que estão ao nosso derredor, os familiares, os parentes, bem como nós mesmos, à medida que nós vamos adquirindo essa madureza. Então, a maneira de pensar e de agir, suas personalidades, os medos desses adultos, os problemas, as frustrações pelas quais eles passam, as concepções de felicidade e sofrimento, nos influenciam sobremaneira. Tudo isso constitui-se-á uma imensidade de influências, né? E muitas vezes são influências conscientes, mas também inconscientes. E cada ser humano precisa equacionar direitinho em sua vida psíquica. O Marlon Reikdal, nesse capítulo, nos diz que existem muitos outros fatores que pervertem ou beneficiam inconfundivelmente o indivíduo, como, e ele cita lá, ser a primeira criança da casa, isso pode causar um grande problema, muitas expectativas,
ser o bebê da família, né? Uma família que só tem adultos e chega um bebê quando ninguém esperava. Ser o primeiro neto, o primeiro homem depois de 2 filhas, ou a primeira menina, tão esperada pelos pais depois de 3 meninos. E ele cita outros exemplos, né, nesse belíssimo capítulo que ele nos traz. E mais adiante ele nos fala: para compreender a condição atual que nos constitui, é preciso considerar o momento em que chegamos ao mundo e vivemos, pois nele há implícito um mar de expectativas definidas a respeito de um homem e de uma mulher, do primeiro filho ou do filho mais novo, do rico e do pobre, do agnóstico e do espírita, né? O agnóstico é aquele indivíduo, gente, que não acredita e nem nega a existência de Deus. Então, com o passar do tempo, realizamos nossas escolhas, incluímos-nos em grupos sociais, as solicitações e exigências do contexto só tendem a aumentar com isso. E Joana de Ângeles, no livro Em Momentos de Harmonia, lá no capítulo 19, nos afirma que estamos vivendo momentos de disputa pela conquista da fama, do privilégio, do destaque, da notoriedade. E se isso não se der, através dos lances de enobrecimento e elevação, o homem, infelizmente, é capaz de derrapar no escândalo, na vulgaridade, desde que o empenho produza os frutos da popularidade. E Joana de Ângeles irá nos dizer no livro Momentos de Iluminação: as pessoas atropelam-se, vitimadas pela ansiedade, buscando o que jamais lograrão mediante esse processo. Parecem vencidas por um gás hilariante, ocultando o estado ansioso. Ao mesmo tempo, a sensação de vazio as atormenta, em razão de os objetivos cultivados haverem perdido o sentido. A redescoberta, gente, nos fala Joana, do sentido da vida e da reumanização, é um avanço histórico na busca da nossa maturidade psicológica, da tomada de consciência de si mesmo. Joana cita Jesus, consciente da missão, veio desempenhar na Terra e conclamou às massas a responsabilidade, aos elevados significados da vida, e, ao mesmo tempo, buscou a identidade de cada discípulo, trabalhando pela sua humanização e insistindo na valorização dos conceitos éticos da existência, a fim de levá-los a uma perfeita integração no programa libertador de si próprio, primeiro, e da sociedade depois. E a própria mentora também, no livro O Homem Integral, que é o segundo livro da série psicológica de 16 livros, lá no capítulo 6, orienta sobre as relações sociais, estudando sobre a rotina, a ansiedade, a solidão e a liberdade. Os homens é aparência, nos fala lá também ela sobre a fobia social, o homem moderno, os conflitos degenerativos da sociedade. Infelizmente, caros irmãos e queridas irmãs, muitos de nós, no contexto da jornada, nesse ambiente da jornada, né, somos impelidos, muitas das vezes, a evitar a reflexão esclarecedora e permanecemos em contínuas tentativas de negarmos-nos, mascarando a individualidade. Por que isso acontece? Porque muitos de nós não queremos enfrentar a realidade. Muitos de nós estamos apegados a paradigmas arcaicos e carcomidos. Muitos de nós preferimos a muleta psicológica que nos carrega em direção a certos objetivos. Muitos de nós temos medo de olhar para dentro de nós mesmos para que possamos encontrar
um norte que vai nos facilitar a nossa jornada nesse contexto reencarnacionista da atualidade. Daí, dizermos que o contexto no qual estamos inseridos em cada reencarnação pode funcionar como um impedimento ao que somos, mobilizando em nós as personas inconscientes e desencontradas do céu, o espírito eterno que eu sou. Ou pode ser, esse momento atual também, um verdadeiro espelho, fazendo-nos identificar, mesmo que a alto preço, né, às vezes, para o ego, nosso mundo interior. Então, as duas coisas podem acontecer, mas tudo vai depender da minha vontade ativa. Tudo vai depender do meu querer. Tudo isso faz parte de quem somos, seja no sentido de aceitarmos ou rejeitarmos, fazermos igual ou o oposto ao esperado. Mas, acima, está a nossa programação reencarnacionista ou reencarnatória, que sofre bastante a influência de nosso livre-arbítrio. Uma vez no contexto aqui da jornada, mesmo com a programação reencarnacionista ou reencarnatória, não podemos mudar a situação através do uso do nosso livre-arbítrio. Podemos mudar para melhor ou para pior. O Marlon Reikdo nos diz que se não estivermos bastante atentos, gente, quanto a isso, acabaremos por nos perder de nós mesmos, para atender aos desejos do mundo e dos outros sobre nós. Quantas pessoas não vivem a própria vida, mas vivem a vida do outro, né? Então, nós temos que estar atentos quanto a isso. O contexto atual. Em relação ao nosso planeta, encontraremos a seguinte figuração para a Terra, né? Um subúrbio, ela é também um hospital, uma penitenciária, um sítio malsã, e ela é, simultaneamente, tudo isso. E compreender-se-á por que as aflições sobrelevam-se aos gozos. Porquanto, caros irmãos, não se mandam para o hospital os que se acham com saúde, nem para as casas de correção os que nenhum mal praticaram. Então, nem os hospitais e as casas de correção se podem ter por lugares de deleite. Vão para ali quem está precisando. Ora, assim como numa cidade a população não se encontra toda nos hospitais ou nas prisões, também na Terra não está a humanidade inteira, nós bem o sabemos. Do mesmo modo que do hospital saem os que se curaram, e da prisão os que cumpriram as suas penas, o homem, nós, deixaremos a Terra quando estivermos curados de nossas enfermidades morais. O espírito Manuel Filomeno de Miranda, através da psicografia de Divaldo Franco, nos fala com o livro Transição Planetária, que foi editado, lançado em 2010, e posteriormente ele lançou o livro Amanhecer de uma Nova Era, em 2012, ele nos fala sobre o processo lento e gradual, porém impostergável, em que estamos. E o planeta Terra está passando da condição de mundos de expiações e provas para mundo de regeneração, bem o sabemos. Mas Allan Kardec, caros irmãos, já anunciava esse chamamento. Desde o início do Espiritismo, encontraremos várias referências em O Livro dos Espíritos, em O Evangelho segundo o Espiritismo, em A Gênese, em obras póstumas. Trata-se de um movimento geral que está se operando no sentido de progresso moral da população terrena. É preciso, porém, compreender esse momento de transição, para não nos atropelarmos e gerarmos maiores prejuízos diante de uma mudança tão grande, como os desavisados que pretendem mudar de casa sem ter a nova morada pronta, ou sem estar à altura para residir nela. Nada acontece por acaso. Nós temos que ter paciência, perseverança. Ninguém se torna santo de hoje para amanhã. O processo evolutivo ele é paulatino. Ele se desenvolve pouco a pouco. Precisamos nos conscientizar de que fazemos parte de um planeta saído da primitividade. A Terra já foi um planeta primitivo.
é ainda um planeta de expiações e provas. Então, esse planeta está em candidatura a um novo patamar evolutivo. Nós estamos em transição. Porém, por melhor que possa parecer essa progressão, caros irmãos, ainda nos encontramos abaixo de uma linha mediana, infelizmente, na hierarquia dos mundos. Allan Kardec diz na questão 185 de Livro dos Espíritos que tornar-se-á a Terra um paraíso terrestre. Quando? Quando os homens se houverem tornados bons. E Kardec declara em nota à questão 188 de Livro dos Espíritos que, segundo os espíritos, de todos os globos que compõem o nosso sistema planetário, a Terra é daqueles cujos habitantes são menos adiantados física e moralmente. Então, vocês estão vendo aí no slide os mundos regeneradores. São mundos em que as almas, que ainda têm o que espiar, aurem novas forças, repousando das fadigas da luta. Servem de transição entre os mundos de expiação e provas para o próximo passo evolutivo, né, em que a Terra passará. E está em transição. E parece que está acontecendo esse movimento. Então, nosso objetivo é ir para esse mundo aqui, ó. Esse mundo feliz que vocês estão vendo aí, né? Todos nós queremos habitar esse mundo feliz. Mas, por enquanto, nós temos que ter condições de habitar o mundo de regeneração primeiro. Infelizmente, o bem predomina sobre o mal. E os espíritos do nosso planeta, que não estiverem prontos para essa transição, serão conduzidos para outros planetas que estiverem na mesma fase atual da Terra, onde continuarão a sua evolução. Isso já aconteceu com o planeta Terra há cerca de 40 milênios, quando os exilados de um planeta, da estrela Capela, né, aquele planeta ia passar para um planeta de regeneração, um planeta melhor. Aqueles espíritos que lá estavam tinham grande inteligência, mas pouco coração. Eles, então, os diretores do cosmos, deliberaram exilar aquelas entidades no planeta primitivo ainda, que é o planeta Terra. E eles vieram para cá para desenvolver o sentimento e para auxiliar o progresso de todos nós que aqui estávamos, né? Acelerar esse progresso. Então, muitos daqui serão exilados para outros planetas. Vamos encontrar esse tema, não só nos livros do Manuel Filomeno de Miranda, não só na codificação kardeciana, como nos livros de Emmanuel, como o livro A Caminho da Luz, né, e outros livros mais. São mundos de transição, né, os mundos regeneradores, entre os mundos de expiações e os mundos felizes. Ainda não existe a felicidade perfeita, tá? Mas a aurora da felicidade. E os habitantes dos mundos regeneradores usam corpos de carne e estão sujeitos às vicissitudes, às adversidades. Estão sujeitos às leis que regem a matéria. Experimentam ainda sensações e desejos, porém estão isentos das paixões desorganizadas, né? Desordenadas. Eles têm que suportar provas, mas estão livres das expiações, nos fala Allan Kardec, lá no capítulo 3 do Evangelho segundo o Espiritismo. Ainda são falíveis e podem recair nos mundos de expiações. Todos reconhecem Deus nos mundos regeneradores e tentam cumprir as suas leis. Mais adiante, o Marlon Reikdal, no livro Espelhos da Alma, no capítulo 1, irá nos dizer: vivemos dias de supervalorização do intelecto. Há quase 20 anos, Daniel Goleman abriu grande espaço na compreensão do comportamento humano, questionando a supremacia do QI, quociente intelectual. E ele apresentou a tese da inteligência emocional. Então, ele traduziu, gente, para a sociedade comum os resultados da explosão inédita de estudos científicos sobre a emoção, principalmente através das novas tecnologias que permitem estudar o cérebro em funcionamento, evidenciando a crise pela qual a humanidade atravessa. Referiu-se aos crimes hediondos, suicídios, drogas e outros sinais alarmantes de uma sociedade emocionalmente doente. E diz o Daniel Goleman, tudo isso é reflexo de uma cultura
que só apostou no intelecto, relegando ao esquecimento o lado emocional do indivíduo. A teoria desse psicólogo norte-americano, Daniel Goleman, é uma crítica, gente, à soberania do desenvolvimento intelectual, demonstrando que um excelente aluno é apenas uma pessoa muitíssimo boa na avaliação que foi feita, a partir das notas que obteve. Nada nos diz como ele reage às vicissitudes da vida. E esse é um problema. A inteligência acadêmica nos oferece praticamente nenhum preparo para o torvelinho, ou seja, para a oportunidade que ocorre na vida. Apesar de um alto QI não ser nenhuma garantia de prosperidade, prestígio ou felicidade na vida. Nossas escolas e nossa cultura privilegiam a aptidão no livro acadêmico, ignorando a inteligência emocional, nos fala Daniel Goleman. Então, embora tenhamos presenciado a crise do quociente intelectual e as críticas aos testes de inteligência que definem estatisticamente aqueles que se encontram dentro da média, acima ou abaixo, ainda somos capazes e nos achamos no direito de diferenciar crianças e adultos pela capacidade intelectual de cada um. Muitos de nós, nos diz Marlon, já superamos as necessidades dos testes psicológicos e dos laudos, mas ainda mantemos a atitude segregadora entre normalidade e anormalidade, revelando a supervalorização do intelecto, crendo nos sujeitos da intelectualidade tão valorizados, ganhando espaço pela amplitude de interesses e conhecimentos, de capacidades, de produtividades, obstinação, além do esperado. E Allan Kardec, em O Livro dos Espíritos, lá na conclusão, irá nos dizer que o desenvolvimento da inteligência é meritória, sem dúvida, e o Espiritismo reconhece isso grandemente. Porém, o objetivo último da doutrina é a aplicação do raciocínio e da filosofia. Então, é preciso saber que, nesse processo, o intelecto serve como base para o desenvolvimento moral, mas não é a finalidade última. Os espíritos afirmam, gente, que o progresso moral, lá na questão 780 de O Livro dos Espíritos, é consequência do progresso intelectual, mas nem sempre o segue imediatamente. E na questão 917, irá nos dizer que o caminho que realmente conduzirá a humanidade, nos diz os espíritos, à felicidade, precisa passar, segundo as palavras, inclusive, do codificador, pela educação. Não por essa educação que tende a fazer homens instruídos, mas pela que tende a fazer homens de bem. E Kardec, na questão 365, esclarece essa falta de coesão interna, através dos casos extremos de pessoas que são muito inteligentes e, ao mesmo tempo, profundamente viciosas. Em A Gênese, que é o quinto livro do Pentateuco kardeciano, encontramos um verdadeiro tratado sobre a crise da intelectualidade, o que merece algumas citações robustas, né? O próprio Marlon coloca lá no seu artigo, no seu livro. No último capítulo da obra, ele diz: a humanidade tem realizado, até o presente, Allan Kardec diz isso, tá? Incontestáveis progressos. Os homens, com a sua inteligência, chegaram a resultados que jamais haviam alcançado, sob o ponto de vista das ciências, das artes e do bem-estar material. Resta-lhes ainda um imenso progresso a realizar, o de fazerem que entre si reine a caridade, a fraternidade, a solidariedade, que lhes assegurem o bem-estar moral. São palavras, caros irmãos e queridas irmãs, inquestionáveis, de grande precisão da mentora, que declara em O Homem Integral. Já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que necessitam os homens, mas de elevar o sentimento. Olha que profundidade dessa fala da mentora. Já não é somente de desenvolver a inteligência, o de que necessita os homens, mas de elevar o sentimento. E Allan Kardec, em A Gênese, no capítulo 18, e o último do livro, em outro momento, ele reforça dizendo:
o progresso intelectual realizado até o presente, nas mais largas proporções, constitui um grande passo e marca uma primeira fase no avanço geral da humanidade. Impotente, porém, ele é para regenerá-la, enquanto o orgulho e o egoísmo dominarem. O homem se servirá da sua inteligência e dos seus conhecimentos para satisfazer as suas paixões e aos seus interesses pessoais. E Joana de Ângeles, né, poeticamente, nos arrebata lá no capítulo 26 do livro Rejubila-te em Deus, dizendo: sem dúvida, a inteligência é responsável pelo grande horizontal das conquistas humanas, mas o sentimento é a grande vertical na direção de Deus. No centro em que se encontram as duas vertentes está o coração pulsando em amor e cantando as glórias do existir. Lindo, né? Essa fala da Joana. O problema, então, caros irmãos, não está no desenvolvimento da inteligência, que isso fique bem claro, mas na crença de que ela determina o valor do homem, de que todos os esforços devem se voltar para ela, pois o sujeito da intelectualidade é aplaudido, premiado e consagrado em nosso mundo. Infelizmente é assim. Pior que isso é ainda identificar que, para muitos, a intelectualidade é usada como mecanismo de defesa do ego, impedindo a verdadeira transformação moral. E vocês vão agora relembrar e vão encontrar algum caso na vida profissional de vocês, de relação, de pessoas assim, né? Em que realmente a pessoa usa a intelectualidade como um mecanismo de defesa do ego, não quer se mostrar tal qual é. Então, segundo Marlon Heigdal, o que se combate é a ausência da harmonia entre a inteligência e a emoção, impossibilitando o desenvolvimento das aspirações superiores da vida. Assim, gente, atendamos ao convite à vivência da emotividade, radicada nos princípios do amor, para equilíbrio da intelectualidade. Então, para equilibrar a intelectualidade, vamos equilibrar também a emotividade. Aí no slide vocês estão vendo, né, que a mente, o cérebro, o coração, a intelectualidade e a emotividade têm que andar juntas, de mãos dadas. E tenhamos cuidado, caros irmãos, na busca pelo conhecimento, entendendo que ele nos abre para a compreensão da realidade, mas quando não é nutrido pelo sentimento ético, conduz à cegueira da razão, que somente se direciona para o imediatismo, para o imediatismo do prazer e do interesse pessoal. Emmanuel, no livro O Consolador, na questão 204, foi perguntado o seguinte: a alma humana poder-se-á elevar para Deus tão somente com o progresso moral, sem os valores intelectivos? E ele responde: o sentimento e a sabedoria são as duas asas com que a alma se elevará para a perfeição infinita. E Tiago asseverava que a fé sem obras é morta. No círculo acanhado do orbe terrestre, ambos são classificados como adiantamento moral e adiantamento intelectual, né? A sabedoria e a perfeição, né? O sentimento e sabedoria. Podemos dizer que seria o adiantamento moral e o adiantamento intelectual. Mas devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis ao progresso. No Livro dos Espíritos, na introdução do Livro dos Espíritos, Allan Kardec nos diz que para que alcancemos a perfeição, para que sejamos um espírito puro, nós temos que aprender todas as ciências. Temos que desenvolver a emotividade. Então, tem que andar juntas, não é mesmo? Então, devemos reconhecer que ambos são imprescindíveis, sim, ao progresso. Porquanto a parte intelectual sem a moral, vamos analisar dessa forma, pode oferecer numerosas perspectivas de queda, uma repetição das experiências. Tá? Então, uma pessoa que tem grande intelectividade, mas que não tem moral, ela pode cair, pode se deixar levar, seja na condição, principalmente na condição de riqueza. Enquanto que o avanço moral, gente, jamais será excessivo, representando o núcleo, né,
mais importante das energias evolutivas. O Marlon Hackdell, nesse excelente capítulo, caros irmãos, nos fala que muitas pessoas questionam a si e aos outros em busca de uma resposta acertada, né, sobre o motivo de estarem na Terra. Em geral, queremos saber qual é o nosso compromisso, se deveríamos casar ou não, com essa ou aquela pessoa, trabalhar com o quê, fazer o quê, transformar o quê. Perguntamos qual a nossa missão e vamos mirando para todos os lados, crendo-nos agentes transformadores dos cônjuges, da família, do centro espírita, da sociedade. Às vezes, perdemos o rumo, tentando modificar inutilidades, nos preocupando com comportamentos superficiais e aparentes, crendo realizar grandes propósitos pelo número de aplausos recebidos. E ainda podemos viver todos os dias dessa encarnação, dessa reencarnação, sem sequer perguntarmos o que estamos fazendo na Terra, para logo mais vivermos a dor do desencontro interior. Cremos que, à medida que o sujeito for capaz de identificar o contexto no qual está inserido, tanto o ambiente restrito dos membros de sua convivência familiar, como o amplo, né, o social e cultural, e tiver coragem, vontade ativa de olhar para dentro de si mesmo, conseguirá, com certeza, identificar o seu chamado, refletindo no espelho a tocar a sua alma. Se soubermos analisar o mundo e as pessoas que fazem parte dele, teremos condições de identificar as necessidades de aprendizagem e evoluirmos significativamente. O lugar onde estamos, caros irmãos, e o momento em que vivemos, dizem muito das nossas necessidades de aprendizagem e do que precisamos aprender a ser, desde que tenhamos olho de ver e ouvidos de ouvir. Cada jornada tem sua meta. Nos diz ele, na justa medida que aceitamos nossa inferioridade e nossa precária condição moral, em detrimento do desejo de superioridade e da valorização privilegiada do intelecto, nos vemos impelidos à tarefa do autodescobrimento. E por isso desejamos assumi-lo com um grande convite que se estabelece a partir da análise dos dias atuais. Joana formaliza esse convite nas seguintes palavras que vamos encontrar lá no capítulo 1 de O Homem Integral. O grande desafio contemporâneo para o homem é o seu autodescobrimento. O autodescobrimento, caros irmãos, que já foi anunciado por Kardec, pelos luminares espirituais desde o início da codificação. Foi apresentado como um meio prático, mais eficaz, para nos melhorarmos nesta vida e para resistirmos ao arrastamento do mal. Está lá na questão 919. E na 919A, Santo Agostinho nos dá a receita, que é o autodescobrimento, que é o encontro com si mesmo, consigo mesmo, a autoanálise. Mas, às vezes, parece que ainda estamos longe de compreender a excelsitude dessa resposta. Muitos de nós lemos essa questão várias vezes, mas isso parece que não é introjetado em nós, porque a gente não muda comportamento. Vivemos uma vida de mesmismos. Deixamos a vida nos levar, ao invés de levarmos a vida. Nós temos que aproveitar nosso estado aqui na matéria da melhor forma possível. Vivemos pouco tempo aqui. E a oportunidade é bendita, é muito grande. Então, quanto mais nos conhecermos, mais seremos tomados pelo sentimento de pequenez, de limitação, de simplicidade, que mais nos aproximará uns dos outros e mais nos aproximará de Deus. Certamente, muitos dos sofrimentos por nós vividos nesse amado planeta decorrem da falta desse reconhecimento interior. E nosso curso está batendo nessa tecla desde o início.
a busca da iluminação interior. Aceitar nossa pequenez tem uma repercussão profunda por nos colocar abaixo de Deus e ao lado de todos os homens, uma vez que somos todos irmãos, a caminho do mesmo objetivo. Isso faz com que sejamos verdadeiramente caridosos, compreensivos, que tenhamos empatia, altruísmo, alteridade. Compreendendo nossa igualdade e a obrigação de aliviarmos as dores daqueles que conosco se debatem na terra. Conhecer a si mesmo permite compreender que, da mesma forma como o mal predomina na terra, também predomina dentro de nós mesmos. Isso produz outra grande repercussão, faz-nos entender que esse nível evolutivo no qual nos encontramos não é o momento de consolidação das grandes virtudes ou do encontro com a pureza moral. Estamos iniciando nossa caminhada ainda. Estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada. E não podemos ficar ansiosos quanto a isso, não. Né? Graças a Deus, nós temos o conhecimento espírita, que é um norte excelente para as nossas vidas, nos ensinando como devemos nos comportar, não exigindo nada, mas nos mostrando o que é certo e o que é errado, nos falando do bem e do mal, da sua origem, do bem divina e do mal que está no espírito. À medida que assumimos nosso verdadeiro tamanho moral, sem nos impor máscaras, tá? De comportamentos virtuosos, nos libertamos da obrigação de esconder o mal que habita em nós. Até porque isso, gente, é impossível. Dessa forma, nos tornamos capazes de reconhecer nossa humanidade, respeitar nosso momento evolutivo e não nos envergonharmos disso. Então, Marlon Hector nos diz, se não é possível eliminar o mal que nos habita, então precisamos aprender a viver a virtude de mantê-lo sob controle. Para alguns, isso pode parecer pouco, mas para todo aquele que já mergulhou minimamente nos textos psicológicos e espíritas, é possível entender que essa é uma grande e importantíssima etapa evolutiva, manter o mal que habita em nós disciplinado. Ainda somos criaturas agressivas. É só nós analisarmos a vida aqui na Terra nos dias que correm. Somos criaturas vingativas, raivosas e medrosas. Temos ciúme, né? Inveja, maledicência, impetuosidade, egocentrismo e tantas outras características humanas. Mas o que nos difere intimamente uns dos outros, nesse nível de evolução, é poder ter contato e consciência delas e as manter sob nosso controle ou deixá-las assumir nossa conduta inadvertidamente. Cremos ingenuamente, às vezes, que para sermos arrastados pelo mal, precisamos eliminá-lo de nossas vidas. Precisamos eliminar as nossas vidas, mas enquanto não temos condições, gente, de fazer isso ainda, vamos mantê-lo em nós disciplinado. Vamos encontrarmos-nos com as nossas sombras. É isso o convite que a todo momento estamos falando, né? Esse encontro com a sombra, onde vamos ter coragem de olhar para dentro de nós mesmos e, paulatinamente, através de uma análise profunda, né? E diluindo esse mal que habita em nós. Depois, pouco a pouco, né? Que confrontarmos esse mal, essa sombra, vamos conseguir diluí-la. Vamos conseguir transformar essa sombra densa em uma sombra dourada, em nosso favor, nessa caminhada, nesse contexto da nossa jornada. Assim, por sabermos que não estamos na fase de superação do mal, em sua integridade, e por compreender nossa inferioridade, entendemos que não é pouco, em termos de evolução, conseguir ter consciência do mal que habita em nós, trabalhá-lo constantemente. No caso do mal que há em nós, precisamos trazê-lo à consciência, conversar com ele, compreender seu sentido em nossa vida. E desde Freud, né, Jung, a própria Joana de Ângeles, eles nos oferecem meios para isso.
através das análises do sonho, através da análise dos complexos, através da meditação. Todos esses mecanismos fazem com que possamos mergulhar e entender os conteúdos psíquicos que estão em nosso inconsciente e que muitos obstam o nosso crescimento e precisam vir à tona, precisam vir para a consciência, para que possamos trabalhá-los com harmonia, objetivando, né, o crescimento espiritual, o crescimento moral, o amadurecimento psicológico. O mundo e suas questões atuais se transformam em um espelho límpido, mostrando o que somos, de onde viemos e para onde vamos. Compreender nosso contexto, nosso ambiente, nosso momento, nosso cenário, nos faz entender nosso chamado. Desejar evoluir é da lei, é necessário. Não podemos mais nos satisfazer com o mal, gente, com o erro, com os vícios. Não podemos mais ser coniventes com isso. O momento é de transição, é de melhoria. Entretanto, gente, a forma como vamos trilhar, como trilharemos esse percurso, definirá se faremos uma caminhada segura e verdadeira, ou mascarada e vazia. Entendemos que evoluir, caros irmãos e queridas irmãs, pressupõe saber onde se está e para onde se vai. Ter consciência do seu ponto de partida, um nível evolutivo atual, para destinar-se à chegada. Faz respeitar seu próprio tempo e trajetos adequados. Então, o convite para o autodescobrimento nunca se faz tão importante, nos possibilitando ser plenos em nossa pequenez, amando em nós mesmos e ao próximo como um Pai amoroso e bom faz conosco. Meditemos sobre isso. Então, caros irmãos e queridas irmãs, terminamos aqui a primeira parte. Vou passar a palavra agora para o nosso irmão Lelis, que vai desenvolver a segunda parte do nosso encontro. Boa noite a todos. Vou começar com vocês lendo um texto que faz parte da jornada. O Eurípides falou do contexto e do convite da jornada. E eu pretendo, cabe a mim, a segunda parte, falar da jornada em si mesma, os desafios, as características da jornada, o que acontece conosco durante, os riscos que passamos, enfim, tudo que abrange a experiência corporal. Sobre a introdução do livro O Homem Integral, de onde nós tiramos as reflexões que veremos agora há pouco, na introdução, a benfeitora diz: as enciclopédias definem o homem como um animal racional, moral e social, mamífero, bípede, bímano, capaz de linguagem articulada, que ocupa o primeiro lugar na escala zoológica, ser humano. O momento mais eloquente do seu processo evolutivo deu-se quando adquiriu a consciência para discernir o bem do mal, a verdade da impostura, o certo do errado, prosseguindo na marcha ascensional que o conduzirá às culminâncias da angelitude. Estudando largamente através dos séculos, Pitágoras afirmava: ele, o homem, é a medida de todas as coisas, enquanto Sócrates elucidava ser o objeto mais direto da preocupação filosófica. Durante o estoicismo e o neoplatonismo, houve uma preocupação para que ocorresse a dissolução do homem em a natureza. Mesmo aí, revelando a grande preocupação de ambas as escolas com este ser admirável. Na conceituação cristã, ele transcende o mundo, em uma dimensão totalmente diferente desta. Já o racionalismo o considera, desde Descartes, como o ser pensante por excelência, como a razão que compreende e explica o mundo a si mesma.
No espiritualismo idealista, o espírito tem a primazia em tudo que se relaciona com o mundo e a vida humana. Enquanto que, para o materialismo, o espírito não é mais que uma forma de atividade da matéria que, em determinada fase da sua evolução, de forma simples para outras mais complexas, adquiriu consciência. Mivart, o célebre naturalista inglês, analisando psicologicamente o homem, esclarece que ele difere dos outros animais pelas características da abstração, da percepção intelectual, da consciência de si mesmo, da reflexão, da memória racional, do julgamento, da síntese e indução intelectual do raciocínio, da intuição intelectual, das emoções e sentimentos superiores, da linguagem racional, do verdadeiro poder de vontade. Sócrates e Platão estabeleceram que o homem era o resultado do ser ou espírito imortal e do não ser ou sua matéria. Unidos, lhe facultavam o processo de evolução. Os filósofos atomistas reduziram-no ao capricho das partículas que... Deixa eu só tirar isso aqui, tem aqui. Então, os filósofos atomistas reduziram-no ao capricho das partículas que, em se desarticulando, aniquilavam-se através do fenômeno biológico da morte. Jesus, superando todos os limites do conhecido, fez-se o biótipo do homem integral por haver desenvolvido todas as aptidões herdadas de Deus, na condição de ser mais perfeito do que se tem notícia. Toda a sua vida é modelar, tornando-se o exemplo a ser seguido para o logro da plenitude de quem deseja libertação real. A filosofia, mediante as suas diversas escolas, tem procurado oferecer ao homem caminhos que o felicitem em contínuas tentativas de interpretar a vida e entendê-la. A psicologia, finalmente, onde queremos chegar agora, na atualidade, nos tempos modernos, a psicologia, que inicialmente se confundia com a estrutura filosófica, de passo em passo, libertou-se do seu jugo e, buscando estudar a psique, alcançou, na atualidade, expressão de relevo para a compreensão do homem, dos seus problemas e seus desafios psicológicos. A multiplicidade de tendências, ora vigentes, nessa área, na área da psicologia, comprova o interesse dos estudiosos desta e de outras disciplinas do conhecimento, buscando a libertação do indivíduo em relação aos desafios e dificuldades que o afligem. Algo recentemente, 1966, surgiu nos Estados Unidos a quarta força em psicologia, que é a transpessoal, ampliando o campo de investigação além do behaviorismo, da psicanálise e da psicologia humanista, fornecendo mais amplos esclarecimentos sobre o homem integral. Os seus pioneiros da psicologia transpessoal vieram dos quadros da psicologia humanista, facultando a introdução de alguns ensinamentos e experiências orientais, graças às quais abrem espaços para uma visão espiritualista do ser humano em maior profundidade. O espiritismo, por sua vez, sintetizando diversas correntes de pensamento psicológico e estudando o homem na sua condição de espírito eterno, apresenta a proposta de um comportamento filosófico idealista, imortalista, auxiliando na equação dos seus problemas, sem violência e com base na reencarnação, apontando-lhe os rumos felizes que deve seguir. Na presente obra, diz a benfeitora, ela pretende fazer um estudo de diversos fatores de perturbação psicológica. Esse é o objetivo da série psicológica, especialmente esse livro, O Homem Integral.
o estudo de diversos fatores de perturbação psicológica, procurando oferecer terapias de fácil aplicação, fundamentadas na análise do homem à luz do Evangelho e do Espiritismo, de forma a auxiliá-lo no equilíbrio e no amadurecimento emocional, tendo sempre como ser ideal Jesus, o homem integral de todos os tempos. E aqui a gente conclui essa leitura. A Joana de Ângeles começou nesse texto do O Homem em Busca do Êxito, é o título, do capítulo 4 do Homem Integral, a obra O Homem Integral. Ela fala primeiro, no primeiro tópico, intitulado Insegurança e Crises. Ela começa dizendo que esboroam-se sob os camartelos das revoluções odiernas os edifícios da tradição ultramontana. Os edifícios da tradição ultramontana. O que vem a ser isso, né? Para quem está lá no sul, mais para a parte sul da Europa, olhando ali para a Suíça, tem ali os Alpes suíços, né? As montanhas. Então, além dessas montanhas, está Roma, e onde fica o Vaticano. Então, ela está fazendo referência aí aos postulados do cristianismo secular, né, da igreja tradicional. Então, eles esboroam-se sob os camartelos, os martelos, né, que os desmoronam, sob os camartelos das revoluções odiernas, os edifícios da tradição ultramontana, cedendo lugar às apressadas construções do desequilíbrio sem memória ancestral, sem alicerce cultural. Então, observe, são construções apressadas do desequilíbrio que vemos nos dias atuais. Nós temos modismos, temos revoluções, vamos traduzir e analisar a partir desse termo, né? Revoluções modernas, que são apressadas, que não têm fulcro, são frágeis por não ter base cultural. Então, ruem diante dos abalos da ciência tecnológica, o empirismo passadista e as obras da arbitrária dominação totalitária, substituídos pelo alucinar das novas maquinações de aventureiros desanimados, perseguindo suas ambições imediatistas a prejuízo da sociedade e do indivíduo. A política desgovernada exibe os seus corifeus. Eu peço a vocês que acompanhem esse texto, porque ele é de uma profundidade para nos fazer, inclusive, entender os fatos, as ocorrências que estamos enfrentando na atualidade. Então, ruem, né, diante dos abalos da ciência tecnológica. É possível lembrar que hoje, com o advento das redes sociais, houve uma universalização da informação. A informação não tem mais dono, pode-se dizer assim. E ela flui, independente deste ou daquele veículo que a detinha até certo ponto. Então, a ciência tecnológica vem desmoronar, ruir muita coisa que acontecia que era muito negativa para a humanidade. E esse empirismo passadista que ela se refere aqui, nós buscamos nos dicionários disponíveis na internet, e é bom a gente recordar, o empirismo é uma corrente filosófica, né, que refere à teoria do conhecimento que tem suas origens na filosofia aristotélica. O termo empirismo advém da palavra grega empiria, que significa experiência, ou seja, o conhecimento adquirido a partir da experiência. Não seria, então, o conhecimento acadêmico. E passadista porque ainda, digamos, aquilo que é retrógrado, relativo ao passado, saudosista. E, então, essas obras, o empirismo passadista e as obras
da arbitrária dominação totalitária, né? E nós vemos aí, desde o início do século XX, essa dominação totalitária através de teorias nefastas, teorias de dominação, de ditaduras, enfim, né? Ideologias que nasceram e que causam graves prejuízos para a humanidade ainda nos dias de hoje. Substituídos pelo alucinar de novas maquinações de aventureiros desalmados, perseguindo suas ambições imediatas ou imediatistas a prejuízo da sociedade. A política desgovernada exibe seus corifeus, aqueles vencedores de momento, que se fazem triunfadores de um dia, logo passando ao anonimato, repletos de gozos e valores perecíveis, a intoxicar-se nos vapores dos vícios e das perversões em que falecem os últimos ideais que ainda possuíam. E aí vem os direitos humanos decantados em toda parte, sofrem o vilipêndio daqueles que os deveriam defender, em razão do desrespeito que apresentam diante das leis por eles mesmos elaboradas. A gente deve lembrar aí dos nossos legisladores, não só no Brasil, mas especialmente aqui, onde a gente convive com isso, né? A gente lembra aí de imediato ao ler esse trecho. As leis, o desrespeito deles pelas próprias leis, pelas leis criadas por eles mesmos elaboradas, em desprezo flagrante às instituições que se comprometeram a socorrer, por descrédito de si próprios. E aí, o que acontece? A anarquia substitui a ordem e as transformações sociais apressadas não têm tempo de ser assimiladas, aquilo que a gente falou momentos atrás. Elas nem têm tempo de serem assimiladas, porque substituídas pelos modismos que se multiplicam em velocidade ciclópica. Velhos dogmas é outra questão que não tem como se furtar, a gente percebe, desde século retrasado, século 17, 18, 19, velhos dogmas nascidos e cultivados no caldo da ignorância, são esquecidos e nascem as ideias liberais revolucionárias que instigam o homem, atenção, que instigam o homem fraco contra o seu irmão forte, gerando ódios, quando deveriam amansar o lobo ameaçador, a fim de que, pacificado, pudesse beber na mesma fonte com o cordeiro sedento que lhe receberia proteção dignificadora. Então, a gente lembra de que, acho que vocês já perceberam, esses autores de obras dos últimos séculos, né, que geraram ideologias nefastas, que vêm aí causando problemas pelo mundo, ideologias insustentáveis, e aqui eu não estou defendendo nenhum ponto de vista político, não se trata disso. O nosso estudo aqui e as nossas reflexões são sobre a jornada humana, sobre a jornada do espírito na existência corporal. Porque todos nós reencarnamos com um objetivo. Todos nós reencarnamos no planeta com um papel a desempenhar. Por mais insignificante que esse papel pareça, para Deus, ele é de suma importância, seja nos mais altos níveis sociais, seja no anonimato, não importa. Todo papel, todo ser humano posto na existência corporal tem um papel fundamental para si mesmo e para todos os que o rodeiam. Então, a gente falando da queda dos dogmas, nascidos e cultivados no caldo da ignorância, isso lembra tanta coisa. Nós, homens, temos feito um estrago bastante significativo perante os nossos semelhantes, sobre os nossos semelhantes. Quando, por exemplo,
maldosamente limitamos as verbas públicas para a educação, quando, com segundas intenções inconfessáveis, mantemos a nossa saúde, o nosso sistema de saúde, o nosso sistema educacional, do jeito que vemos. Quando o esforço de cada um de nós deveria, principalmente quando ocupamos cargo de relevância, seria o de fomentar o progresso, de fomentar a evolução dos nossos semelhantes. Então, ela continua dizendo: as circunstâncias externas do interrelacionamento das criaturas, fenômeno consequente ao desequilíbrio do indivíduo, engendram, no contexto odierno, a insegurança, que fomenta as crises. Então, observem a importância dada a essa causa de conflitos, que é a insegurança. E nós temos visto, na autoanálise, na análise do contexto, nós vemos que muitas atitudes, ou a falta da atitude, decorre da insegurança pessoal, da falta de confiança em si mesmo. Assim, o indivíduo ele se torna dissimulado, ou ele se isola, ou ele se esconde, ou ele não... Ele foge da realidade de diversas maneiras. Voltando aqui na questão do nascimento das ideias liberais revolucionárias, que instigam o homem fraco contra o seu irmão mais forte, aí a gente vê a velha luta de classes. O proletariado contra a burguesia. Meu Deus! A gente vai lá na questão 811 de O Livro dos Espíritos, 811A e 812. O que nós encontramos lá? Quando nós estamos muito confusos diante do contexto, Eurípides falou lá no começo do contexto e do convite da jornada. Mas, depois do convite aceito, a gente ingressa no mundo, e aí inicia a jornada. Depois que estamos dentro da jornada, a gente esquece muita coisa por falta de convivência consigo mesmo, por falta do recolhimento. E aí a gente vê, deixa eu abrir aqui o texto, lá no Livro dos Espíritos, essas três questões que deveríamos nos apropriarmos delas para sanar as nossas dúvidas. Nós temos tantas dúvidas e tanta insegurança, já que estamos falando de insegurança. Então, está aqui, aqui. O Livro dos Espíritos. Então, o que o Livro dos Espíritos nos diz? Na questão 810. Vamos lá. Acompanhe o raciocínio. Vocês vão, eu acho, assim como acontece conosco, se libertar de uma certa polarização, de uma falta de base para formar uma opinião mais sólida a respeito de tudo, especialmente do nosso papel dentro do contexto. Então, na questão 810, Kardec perguntou: sem fraudar a legalidade, podemos dispor dos nossos bens de maneira mais ou menos equitativa? Quem assim faz é responsável, depois da morte, pelas disposições testamentárias? Bom, essa pergunta não estava no contexto, mas já que eu li, vamos lá. Toda ação traz seus frutos. Os das boas ações são doces e os das outras são sempre amargos. Sempre. Entendei bem isso. Então, tudo o que vale mesmo é a intenção. Agora, a questão que mais nos interessa para este momento, para a reflexão que estamos fazendo, 811. A igualdade absoluta das riquezas é possível? E já existiu alguma vez? Ao que os bons espíritos superiores respondem: não, não é possível. A diversidade das faculdades e dos caracteres, se opõe a isso.
Gente, é uma resposta simples, uma resposta muitíssimo esclarecedora, sem complicação. É possível distribuir riqueza igualmente para todo mundo? Não, não é. Não é. E eles colocam ali os fatores impeditivos. O que impede? Né? Além de o mundo não ter suprimento suficiente para todos igualmente, não tem. Vocês vão ver logo adiante. O principal impedimento, os principais, são a diversidade de faculdades, ou seja, habilidades, aptidões para lidar com o capital. E dos caráteres, mau caráter, bom caráter, entende? Então, se você distribui para uma certa comunidade, tudo igualzinho, como diz lá na parábola dos talentos, o que aconteceu? Deus conhecedor, o Senhor lá da parábola conhecedor de cada um dos seus servos, confiou um número maior de talentos àquele que ele sabe que tem caráter e habilidade maior. 3 talentos. Aquele que mediano, ele colocou 2 talentos. E aquele mais fraquinho, inseguro, pusilânime, ele deu 1 só. E vejam o que aconteceu, vocês se lembram. Aquele que recebeu 3, fez render, investiu, aplicou e tal, e devolveu um punhadão de talentos, né, quando chegou a época de prestar contas. O outro, que recebeu só 2, também, multiplicou aquilo e devolveu multiplicado. Já o pusilânime fraquinho, que recebeu 1, acho que era um tal de Leles lá, recebeu 1 só, ele enterrou por conta da sua insegurança pessoal, que Joana de Ângeles está falando aqui. Ele escondeu com medo de perdê-lo. Ele não teve a coragem de pegar aquele talento e investir para fazê-lo render. Então, nessa resposta dos Espíritos, aqui na questão 811, isso está muito bem explicado. E isso se aplica igualmente nos dias atuais, mais ainda. Não é possível essas utopias, essas ideologias de igualdade nesses termos, não é possível. Aí, na questão 811A, Kardec volta, insiste e pergunta: há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. O que pensais a respeito? Vou repetir a pergunta de Kardec. Há homens, entretanto, que creem estar nisso o remédio para os males sociais. O que pensais a respeito? E os espíritos não poderiam deixar de respondê-lo, e responderam assim: são sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. Não compreendem que a igualdade seria logo rompida pela própria força das circunstâncias. Combatei o egoísmo, pois essa é a vossa chaga social, e não correr atrás de quimeras, fantasias, né? Sonhos irrealizáveis, não factíveis, são quimeras. Então, entenderam a resposta dos espíritos que foi dada há mais de 160 anos, e ainda hoje, ainda temos dúvida. Será que dá certo? Será que se fazer isso no Brasil, ou no país vizinho, ou ali, naquele país mais desenvolvido, será que vai dar certo? Não, não vai dar certo. Não tem, é utopia, é insustentável. É um contrassenso até, né? Então, não tem como. Então, os espíritos não pouparam adjetivos, não é? São sistemáticos ou ambiciosos e invejosos. E aí a gente lembra de umas certas personalidades que eu não vou mencionar o nome, lá do século XVIII, final do século XVIII, XIX, né? Século XIX, que criou aqueles princípios absurdos que devastaram boa parte do mundo e não se sustenta mesmo. E aí, na questão 812, Kardec volta a perguntar, no mesmo sentido:
Se a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Essa pergunta é importante, né? Porque a gente... Vejam como Kardec pensa pela humanidade. Ele pensou pela humanidade e fez as perguntas que ele julgou que a humanidade faria. Então, pensando no espírito coletivo, ele fez essa pergunta. Tá bom, já que a igualdade das riquezas não é possível, acontece o mesmo com o bem-estar? Ou seja, não dá para ter igualdade no bem-estar? Todo mundo no bem-estar, todo mundo bem. Embora não rico, mas todo mundo bem. É possível? E aí eles respondem: não. Mas o bem-estar é relativo. A cada um poderia... E cada um... O bem-estar é relativo e cada um poderia gozá-lo se todos se entendessem bem. Porque o verdadeiro bem-estar, olha só a chave, o verdadeiro bem-estar consiste no emprego do tempo, de acordo com a vontade, e não em trabalhos pelos quais não se tem nenhum gosto. Fazer o que gosta. Como cada um tem aptidões diferentes, nenhum trabalho útil ficaria por fazer. O equilíbrio existe em tudo, e é o homem quem o perturba. Ficou respondido, né? Se cada um de nós fosse educado para identificar-se e assim descobrir qual é a sua aptidão. Ah, eu vou ser jardineiro. Ok. É isso? Tem certeza? Não, eu quero ser jardineiro. Ok. Jardineiro. E você, fulano? Ah, eu vou ser engenheiro eletrônico. Ah, ótimo. É isso mesmo? Tem certeza? Ok. Mas não. A gente entra numa competição malsã já na adolescência. O que está dando mais dinheiro? Ah, é direito. Então, fazer direito. Ah, não, é TI. Ah, não, agora não quero mais direito, agora eu quero TI. Ah, não, TI não dei conta. Então, o que dá mais dinheiro? Aí vai. Economia, não sei o quê, não sei o quê. E o indivíduo não está preocupado em fazer aquilo que lhe dê prazer, que lhe seja agradável. Ele está preocupado em atender às exigências sociais da competição malsã, ter mais que o outro. Sempre estamos mais preocupados em ter e em parecer do que em ser. Ficou confuso? Já a gente volta. Bem, deixa eu ver a hora aqui, porque se eu me empolgar, eu esqueço. Não, tá, tem alguns minutos ainda. Então, gente, são características, riscos da nossa existência. A gente se deixa tanto envolver pelas exigências do ego, ou seja, das ocorrências do mundo exterior, sem conhecer o nosso mundo interior. Então, projetados para fora, nós não nos conhecemos. E aí nós não temos bem-estar. E olha que não depende de ser rico ou pobre, porque nós temos provas inúmeras de pobres, materialmente pobres, felizes, gozando de bem-estar. Assim como temos pobres infelizes, revoltados, rebeldes e tal, insatisfeitos. Né? E o mesmo ocorre no nível da riqueza. Ricos se suicidam. Ricos caem em depressão. Ricos caem no alcoolismo, na drogadição. Por quê? Por diversão? Alguma coisa não está bem. É o bem-estar que importa. A questão 812 nos deixou claro isso agora, além do texto do Homem Integral que estamos lendo. E aí a benfeitora prossegue. Sucedem-se, desse modo, as crises de autoridade, de respeito, de honradez, de valores ético-morais,
e a desumanização da criatura assoma nos painéis do comportamento, insensibilizando-a pelo amolentamento emocional ou exacerbação, na volúpia do prazer e da violência, conduzidos pelas ambições desmedidas. É a embriaguez do ego. O ego embriagado de vaidade, de predominância. A queda do respeito que todos se devemos respeito uns aos outros, mas está em queda. Respeito este sem castração nem temor. Não é ter medo, é ter respeito. Estimula a indisciplina, que começa na educação das gerações novas, relegadas ao plano secundário, em que se cuidam de oferecer coisas. Não estamos educando, estamos oferecendo coisas. Em mecanismos sórdidos de chantagem emocional, evitando-se dar amor, presença, companheirismo e orientação saudável. É fato. A corrida pelas conquistas materiais nos absorve tanto que nós esquecemos da convivência com os nossos, principalmente com os filhos. A crise de autoridade responde pela corrupção em todas as áreas, sob a cobertura daqueles que deveriam zelar pelos bens públicos e administrá-los em favor da comunidade, pois que, para tal, se candidataram aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para este fim. Então, é bom que nós nos lembremos que os nossos irmãos eleitos são nossos servidores. São servidores públicos. Serviço ao público. Para isso, como diz a benfeitora, vou repetir, né? A benfeitora diz, deveriam zelar pelos bens públicos e administrá-los em favor da comunidade, pois que, para tal, se candidataram aos postos de comando, sendo remunerados pelos contribuintes para este fim. Como efeito, os maus exemplos favorecem a desonestidade, discreta ou pública, dos membros esfacelados do organismo social enfermo, preparando os bolsões de miséria econômica, moral, com todos os ingredientes para a rebelião criminosa. O assalto à mão armada, o apropriamento indébito dos bens alheios, a insegurança geral. O que se nega em compromisso de direito é tomado em mancomunação da força com o ódio. E nós temos visto aqui no nosso... Meu Deus. Ok. Sem comentários mais explícitos, né? Bem, gente, então, eu vou saltar um pouquinho aqui, porque o nosso tempo está esgotando. Então, o homem deve ser educado para conviver consigo próprio, com a sua solidão, com os seus momentâneos limites. Não somos para sempre limitados, nós vamos vencendo nossos limites. Então, o homem deve conviver com seus momentâneos limites e ansiedades, administrando-os em proveito pessoal, de modo a poder compartilhar emoções e reparti-las, distribuir conquistas, ceder espaços quando convidado à participação em outras vidas, ou pessoas outras vierem envolver-se na sua área emocional. Devemos estar preparados para essa inter-relação, né? Para essas relações interpessoais e intrapessoal, educados para conviver conosco. A educação, a psicoterapia, a metodologia da convivência humana devem estruturar-se em uma consciência de ser
antes de ter. De ser ao invés de poder. De ser, embora sem a preocupação de parecer. Então, por que essa preocupação nossa em parecer o que não somos? Ego. Dominação do ego. Eu não vou com essa roupa não, porque vão pensar que eu sou pobre. Eu não estou dizendo isso, mas o meu inconsciente está. Não, eu não posso sair desse jeito. Mas você está bem. Mas o ego diz que não. Então, a gente está sempre preocupado com a aparência externa. E, como falo por mim, né? Negligenciamos nosso aprimoramento interno, o autoconhecimento para começar. A segurança íntima, conseguida mediante o autodescobrimento, a segurança, eu estar seguro de mim mesmo, segurança íntima, conseguida mediante o autoconhecimento, a humanização e a finalidade nobre que se deve imprimir à vida são fatores decisivos para a eliminação das crises, porquanto, afinal, a descrença que campeia e o desconcerto que se generaliza são defluentes do homem moderno que se encontra em crise momentânea, vitimado pela insegurança que o aturde. Viram que o tempo todo ela falou de insegurança pessoal? E eu confesso para vocês que eu tive que concordar. Uma autoanálise honesta de cada um de nós para consigo próprio vai revelar que Joana de Ângeles tem toda a razão. Quanta insegurança pessoal. E ela se manifesta dos mais diversos modos. Não é só através da sensação de medo, de pavor, Não, até na agressividade, inclusive na agressividade, na violência, na competição malsã, desleal, onde puxamos o tapete do outro para ocupar o cargo dele, porque não competimos a céu aberto, de forma competente, então a gente é desleal e aplica os golpes para tomar aquilo que não nos pertence e que não merecemos, mas que queremos assim mesmo. Então, a insegurança ela tem diversas facetas e é onde nós devemos fazer mesmo o processo de autoconhecimento. Então, todo ser humano tem um objetivo a ser atingido na sua existência corporal e é a jornada de que estamos falando hoje. Ela tem o seu contexto. Qual é o meu contexto? Qual é o seu contexto? Né? E de que maneira você se encontra nesse mundo? E aí eu me lembro de uma velha palestra do Divaldo, que falava o título Floresça onde for plantado. Linda palestra, linda, linda. Gente, na semana que vem estava marcado no nosso cronograma estudo coletivo, só que não terá estudo coletivo. Nós vamos antecipar a aula seguinte, que será a Jornada Heróica da Alma, ainda nesse módulo Desafios da Jornada. E, posteriormente, falaremos sobre a conquista da individuação, tá bom? Então, nós desejamos a todos um final de sábado tranquilo, né? Noite de sono reparadora, um ótimo domingo para todos vocês, que possamos nos encontrar na próxima quarta-feira, no Culto Cristão no Lar, se possível, na sexta-feira, com a palestra virtual, né? E no sábado, com o nosso curso. Então, vamos, nesse momento, elevar os nossos pensamentos até o mais alto, até o Divino Mestre Jesus, inicialmente agradecendo a Deus por essa oportunidade bendita da reencarnação, do conhecimento do contexto, de aceitação do convite da jornada. Como a nossa irmã disse, não é fácil, mas também não é impossível. Cabe a nós ter vontade ativa em startar o processo. Com certeza, no decorrer da jornada, vamos encontrar dificuldades, mas também vamos encontrar facilidades que vão nos auxiliar a transportar as montanhas dos impedimentos, para que possamos um dia
mais curto possível, mais breve possível, atingir a condição de espíritos puros. Estamos mais perto do ponto de partida do que do ponto de chegada, mas não podemos desanimar. Vamos intimoratos, né? Com Cristo como nosso norteador. Startar todo esse processo, vencer todos os obstáculos e auxiliar aqueles que estão ao nosso derredor. Assim, então, queridos e queridas irmãs, queremos, em nome da equipe espiritual sob a égide de Joana de Ângeles, em nome de Jesus, nosso Mestre, mas e principalmente em nome de Deus, nosso Pai, encerrar nossa reunião de estudos da noite de hoje, rendendo graças a Deus. E que assim seja. Que assim seja.